CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes e os desencarnados, os espíritos que se fazem presentes a esta casa de amor, nos dando a sustentação, o equilíbrio e a harmonia. Boa tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e convidamos a todos, inclusive, que possam também nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, apoiar a divulgação da doutrina espírita é sempre muito confortante a todos nós. Hoje, sábado, dia 24, é sempre com muita alegria que realizamos a nossa obra social. Ela inicia às 8 horas da manhã, com cerca de 300 famílias que trazem seus filhos, né, onde recebem um delicioso café da manhã. Após o café, as crianças são encaminhadas para a evangelização por faixa etária, cada um em sua sala, e as mães, elas assistem à palestra pública no Salão 2 da casa. Então, é sempre um prazer muito grande nós podermos realizar essa obra social. E, como toda casa espírita, né, que leva com muita seriedade o seu trabalho, está sempre necessitando de ajuda de todos, né? Porque essas famílias carentes, elas recebem daqui da casa a cesta básica, elas recebem atendimento fraterno, elas recebem um atendimento odontológico, enfim, a casa está sempre procurando oferecer aos assistidos, né, e menos favorecidos, toda uma assistência. Então, estamos sempre necessitando também da ajuda de todos. Ainda que saibamos da dificuldade hoje pelos valores, né, de uma cesta básica, mas aqueles que puderem trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, alimento não perecível, né? E aí nós formaremos, então, essa cesta básica, né? E distribuímos mensalmente. É sempre também importante lembrar a todos que a casa tem estudo de segunda a segunda, tudo bem? De segunda a segunda, né? Reservado apenas às sextas-feiras para o trabalho interno. Nós temos estudo pela manhã, à tarde e à noite. E as reuniões públicas, elas acontecem às quartas e sábados, sendo quarta-feira no horário das 10, 15 e 19 horas. Juntamente com a reunião pública, é realizado o passe de cura, que nós sempre procuramos orientar as pessoas que venham a esse passe de cura, mas que jamais deixem de seguir a orientação médica. Lê do engano aquele que dispensa a orientação médica, o tratamento médico, para pensar, não, já que vou para o passe de cura, então eu estarei curado. Não, a casa espírita, os espíritos estão para dar a sustentação a esse trabalho médico que as pessoas recebem através dos seus médicos, através dos hospitais, né? Então, aqui nós estaremos dando essa sustentação espiritual para que a pessoa se sinta cada vez melhor.
Isso é sempre muito importante informar, e é muito bom receber o passe de cura, é muito bom. Mas muito bom também é participar das reuniões públicas, porque nas reuniões públicas, além do estudo realizado, as pessoas recebem o passe, que é tão bom quanto o passe de cura, né? Então, ainda que as pessoas possam pensar, não, mas eu posso assistir pela rede social, a presença é sempre muito importante. Por quê? Essa casa, por ser uma casa de amor, ela já está sustentada pelos espíritos amorosos, os espíritos de luz. Quando nós estamos lá fora, nós estamos, com certeza, cercados por uma série de espíritos que muitas vezes estão obsidiando. Ao colocar os pés nesta casa, eles vão ficar lá fora, porque são os espíritos de luz que estão aqui dentro que vão dar essa sustentação. Então, assistir à reunião pública presencial é sempre muito importante. Nós temos também a livraria para todos aqueles que, porventura, precisem, né, de livros, e é sempre bom estar estudando, né? Como disse, vir estudar na casa é um bálsamo para todos nós. Bom, o tema da reunião hoje é o Livro dos Espíritos, nas questões 934 a 936. Quem vai nos passar o estudo é o nosso querido Paulo Nagai. Na hora da sustentação do passe, a nossa irmã, trabalhadora da casa, Vaniel, vai passar a sustentação. E a abertura é a do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, no item 7, que eu farei a leitura. Como é um item muito longo, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo, para que o palestrante possa usar todo o seu tempo do estudo. O capítulo 16, que diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7 nos diz, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai de encontro à razão. Assim, para que nós possamos dar início à nossa reunião pública, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, Pai, que nos dê a sustentação por intermédio de Jesus, vosso Filho, nosso irmão, e pelos guias espirituais que formam a coluna de sustentação desta casa. Queremos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, ensinamentos que serão trazidos a esse estudo por intermédio do nosso palestrante Paulo. Queremos agradecer a todos os guias espirituais, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lurdinha, Dona Ivone, enfim, todos esses espíritos que estão sempre nos amparando, nos harmonizando. Então, que seja em nome de Jesus, que seja em nome desses espíritos, mas, acima de tudo, em nome de nosso querido Deus, que possamos dar por iniciado
o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Como o tema é do Livro dos Espíritos, eu vou fazer a leitura apenas da questão 934, em seguida passo para o nosso querido Paulo Nagai. Perda das pessoas amadas. A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto irreparável, e independente da nossa vontade, esta perda. Paulo, lhe passo a palavra até às 17h50, que Jesus lhe abençoe. Mais essa tarde de estudos. Bom, o estudo de hoje, nós vamos falar sobre perda de entes queridos, perda das pessoas amadas. São 3 questões e o foco dos espíritos, basicamente aqui, é falar sobre a perda dos entes queridos, levantar também a questão sobre a comunicação com os mortos, se é profanação ou não, e o nosso comportamento diante dessa perda, quer dizer, o nosso inconformismo, como isso afeta os mortos. Isso é basicamente os pontos de esclarecimento que os espíritos vêm dar para nós. Bom, primeiro a gente tem que levantar uma questão que é geral, independente da religião nossa, a humanidade até como um todo, com exceções de alguns povos do Oriente, nós não somos educados para conviver com a morte. A nossa educação com o conceito morte é muito ruim. A gente não comenta, a gente evita, e isso causa uma lacuna muito grande na maneira de entender. Por que a gente fala isso? Porque às vezes você fala assim, a comunicação com os espíritos. A comunicação é importante? É. Mas ela é importante como algo a mais um fato, mais um argumento, diante de algo que é muito mais importante, que é o entendimento pela razão de como é muito mais natural a gente sobreviver à morte do que com a morte acabar tudo. Hoje é muito fácil para quem quiser analisar esse problema com isenção, porque você vê, no mundo científico, vamos falar que o pessoal gosta muito de trazer a ciência, porque a ciência está dizendo isso, aquilo outro, a ciência tem uma limitação, que a gente sabe, porque ela está sempre em evolução e, às vezes, um conceito que é verdade hoje, amanhã ele já comprovadamente é substituído por outro e tudo bem. Mas tudo tudo não alterando o fato, mas dando uma explicação diferente para aquele fato baseado em novos conhecimentos. Tudo bem. Mas quando a ciência chega e hoje eleva ao extremo aquele conceito de Lavoisier, quando fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje, a capacidade dos nossos aparelhos e a maneira como os espíritos estudam a matéria, isso fica muito claro hoje. A matéria não se perde. Porque a ciência já penetra hoje no íntimo da matéria, a ponto de os conceitos espíritas sobre fluido, sobre matéria, de falar que toda a matéria existente no universo, ela se deriva do único ponto, que é fluido cósmico universal, que é a matéria no seu estado mais sutil, e com os adicionais de André Luiz, a gente entende que, como antes a gente entendia que o átomo era uma partícula indivisível, e depois foram vendo que era composto de várias partículas, e que essas partículas eram compostas de subpartículas, a ponto de hoje a gente poder entender que a matéria primitiva, nós temos uma partícula primitiva que pode ser
composta de um próton primitivo com um nêutron primitivo no núcleo e um elétron primitivo girando em torno. Ou seja, aquela indicação dos espíritos para Kardec, que o que a gente acha que é molécula é a aglomeração das moléculas primitivas, isso se dá, e é o mesmo raciocínio para o átomo e para essas partículas que compõem o átomo. E que tudo isso, quando os corpos, tanto no macrocosmo, no sentido dos planetas, quanto no microcosmo, nas próprias partículas, quando elas se destroem, elas se transformam em outras coisas. Ou seja, elas não acabam. Não tem finalização a esse ciclo. Então, os cientistas já estão pensando, por isso, olha só, por dedução, se a matéria ela não tem fim, por que que o princípio inteligente, que é independente da nomenclatura que a ciência dá, nós chamamos de princípio inteligente, que nós separamos o princípio material do princípio inteligente. Mas o cara fala assim, seja o que for que ele chame, mas eles, admitem, e isso não tem como não admitir, que há algo diferente no ser humano, que é a inteligência. E que isso não é lógico que se perca. Se a própria matéria densa não se perde, por que esse princípio inteligente se perderia? Então, é um questionamento que é plausível e é mais fácil hoje você ter uma tendência para acreditar na sobrevivência da alma do que acreditar que não sobrevive. Por que a gente fala que isso é muito pela razão, mais pela razão do que pelo fenômeno? Porque todo mundo vê os argumentos que as pessoas dão. E também a humanidade não dá a importância necessária para isso. Porque, olha, a grande descoberta, como seria isso, se você admitisse claramente que a alma sobrevive, que nós somos realmente imortais. Isso para o mundo ia ser uma mudança de paradigma tremenda. Aí você vai falar assim, poxa, mas todas as religiões acreditam na sobrevivência da alma, pelo menos todas as cristãs. As orientais, além disso, ainda acreditam na reencarnação, algumas. Mas você fala assim, por que as pessoas não vivem como se isso fosse verdade? É questão de cultura, é questão de educação. Porque mesmo quem professa que acredita na imortalidade da alma, quando há uma perda, principalmente de um ente querido, e principalmente se isso for numa relação inversa da ordem natural, qual é a ordem natural? É os mais novos enterrarem os mais velhos. Quando isso ocorre ao contrário, a perda de um filho, de alguma coisa assim, é pior. A sensação de perda é muito maior. E é uma dor legítima, que é o que trata da primeira questão logo. É uma dor legítima a perda do ente querido. Só que a dor que isso causa, ela pode ter pesos diferentes, e tem, de acordo com a crença da pessoa. Porque uma coisa é você achar que aquele ente tu não vai ver nunca mais. Morreu, perdeu, tu nunca mais vai ver. Outra coisa, um outro nível, é você achar, não, sobrevive. Tem uma chance de eu encontrar com ele se nós formos para o mesmo lugar. E entra aquela crença do céu e do inferno. E vai num estágio melhor ainda se você acredita na reencarnação. E dentro da reencarnação ainda tem outros conceitos, que é a manutenção da individualidade, ou seja, ninguém vai virar fumacinha, cada um vai continuar sendo como é. Ninguém quando morre vira santo nem demônio. Então aquela pessoa que eu amei, o meu filho, a minha esposa, meu marido, meus sobrinhos, meus amigos, eles vão continuar sendo como são. Ou seja, se o amor for sincero e for baseado no que a pessoa é, no sentido interior, e é isso que sobrevive, não é nada de material. Se eu gostar da pessoa por causa da posição social dela, por causa da condição financeira, ou por causa de qualquer outro negócio,
Na morte, apaga esse negócio todo. Vale para o pobre, para o rico, é igualzinho, para o poderoso, para quem não tem poder nenhum. Então é isso, se o amor for baseado nas coisas estáveis, ele continua. Isso é um grande consolo. E ainda mais, na reencarnação. Quer dizer, você vai ter oportunidade de recomeçar tudo de novo, mesmo que em posições diferentes, mas o convívio com aqueles espíritos que estão ao nosso lado, ele vai continuar. Então você vê a importância do conhecimento, da crença que você tenha. Mas, mesmo assim, quando as pessoas, se você fizer uma pesquisa com as pessoas que você conhece, pesquisa que eu estou falando assim, lembra das pessoas todas que a gente conhece. Dificilmente no nosso meio de relação, a gente não vai ter uma narrativa de alguém que viu alguma coisa, viu um morto, viu uma alma penada, qualquer coisa desse tipo. Sempre vai ter alguém com essa sensibilidade que vai narrar para a gente esse caso. Então você dizer assim, o cara viu, mas não acredita. O fenômeno mediúnico, quantas pessoas participaram de reuniões mediúnicas, viram e não muda. Experiências são feitas com médiuns aí, desde a época da codificação do Espiritismo, e diria mais ainda, mesmo antes, porque a mediunidade ela não é patrimônio da doutrina espírita. A doutrina espírita estuda melhor isso, mas a mediunidade sempre existiu. Então, esse convívio com o mundo espiritual sempre houve. Mas nem por isso, nem as aparições, materializações, nada disso vai convencer a pessoa se ela não estiver convencida pela lógica. Aquela pessoa, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Kardec trata isso lá no que é o Espiritismo, no início da codificação, já falava, aquela pessoa que não acredita porque não quer, esse não perde nem tempo com ele, se ele já tem um pensamento preconcebido. Agora, aquele a quem que Kardec chama atenção para a gente cuidar e até explicar, aqueles que são incrédulos por falta de explicação melhor, que é exatamente aquelas pessoas que contestam aqueles ensinamentos que nós recebemos, nós aqui no Brasil, principalmente do catolicismo, ou das igrejas evangélicas, e a pessoa começa a questionar aquilo ali, ela inevitavelmente vai mudar o pensamento. Então, o que acontece? Não é pelo fenômeno. E as pessoas, quando falam assim, sobrevivência da alma, as pessoas falam assim, nenhum morto voltou para me falar. As pessoas falam isso. Que não é o que ocorre com a gente dentro da casa espírita. Os médios que trabalham nas reuniões de desobsessão, toda sexta-feira a gente conversa com o morto, pelo menos os dias da reunião é sexta-feira, você não pode falar isso, você conversa com o morto ali. Então, por que isso é algo que ainda é um tabu na sociedade? Primeiro, porque as pessoas não são estimuladas a falar sobre isso. Morte, quando eu falo em morte, chega até a bater na madeira. Quando é um fenômeno natural. Se existe uma coisa mais certa depois que a gente nasce, é que a gente vai morrer. Então, a primeira coisa seria isso, uma educação para que nós víssemos a morte da maneira como ela é. E aí, independente da crença. Porque, olha só, se pelo menos a imortalidade da alma fosse algo que em todas as religiões cristãs, e você vê que isso existe, está lá em toda a doutrina cristã, se isso fosse trabalhado de uma maneira correta, o medo da morte, a repercussão da morte de um ente querido na nossa família seria muito menor. Então, não há interesse para isso. Aí vamos ver as consequências maiores disso, que aí você vê como a doutrina espírita se diferencia. Quando você, além da sobrevivência da morte, você mostra que existe a reencarnação, e antes da reencarnação, a manutenção da individualidade, e a reencarnação
E acrescenta a isso a lei de ação e reação. Você cria uma ligação entre as vidas que dá uma responsabilidade de ação para os indivíduos. Olha como é que muda o foco. Não é só tirar o medo da morte, não é só ter uma relação com a perda de ente querido de uma maneira mais saudável, mas é cada um de nós, por esse entendimento, criar na consciência, é isso que o Espiritismo fala, um juiz. Não precisa ninguém condenar a gente. Porque a gente fizer essa ligação, a gente vai saber que tem uma consequência. Ou seja, acaba a impunidade, mesmo que o homem que cometa crime não seja punido pela justiça terrena. A gente vai ter certeza que a gente vai acertar a conta com a lei divina. Isso é muito importante, seria muito importante. Então, por que não interessa para quem quer fazer besteira que as pessoas tenham isso na mente? Porque olha só, não existe corrupto sem corruptor. Não existe quem alicia sem o aliciado. Não existe o malandro sem o bobo. São coisas que têm que existir para o ciclo se fechar. Então, se as pessoas começam a construir essa relação de responsabilidade, vai ser difícil corromper as pessoas. Por isso que interessa o caos para um ambiente desonesto. Aquele que eu consigo captar todos para fazer o que a gente bem quiser. Intenção de desestruturar o comportamento da sociedade. Então vai muito mais além. Muito mais além. A gente está fazendo esse painel para a gente distinguir a diferença entre a sobrevivência pura, que é o que a gente vai enfocar aqui no sentido da relação com a morte, mas o que a doutrina espírita ainda traz como reboque, como adicional a esse conceito de sobrevivência da morte, uma relação de responsabilidade, uma ligação entre as vidas nossas. Porque aí vai valer, não vai ser conversa da carotinha, aquele negócio, aqui se faz, aqui se paga, você colhe o que planta, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem não tem essa relação, primeiro, com Deus, e com a sobrevivência da alma, e com a reencarnação, você vê que são freios, que eles têm um grau de acesso à pessoa. Quando você tem aquele pensamento assim, por isso que Emmanuel fala assim, quando a gente hoje, dentro do Espiritismo, a gente olha para o conceito do catolicismo e critica, a gente tem que lembrar que era a gente que estava lá, fazendo aquilo. E mais, o que ele fala é assim, com todos esses erros, durante séculos foi o catolicismo que nos segurou. Nos segurou como? Quero fazer besteira. Aí fica aquela dúvida, se eu fizer besteira eu vou para o inferno. Vou tentar ser direitinho para ir para o céu. É uma questão. Se a pessoa realmente vivencia aquilo ali, é uma trava. Agora, o Espiritismo eleva essa trava de segurança ao máximo, quando mostra esse cenário para nós. Bom, então, a importância da educação religiosa, com que diz respeito à morte, é grande, para que nós nos deparemos com uma maneira melhor, lidar melhor com isso. A dor é muito grande, mas é diferente, até logo ou adeus. As pessoas observam isso quando tem a cerimônia de enterro. A gente escuta as pessoas falar isso. As pessoas já sabem, já ligam o nome à pessoa. Quando elas olham, por exemplo, hoje no Jardim da Saudade, que é uma maneira mais tênue de lidar com isso, já atenua mesmo, as pessoas já identificam, olha aquelas capelas lá, aquilo ali deve ser enterro de espírita.
quando o ambiente está tranquilo, quando as pessoas não tem ninguém desesperada. Porque às vezes se confunde, não é que o espírita não sofra. A dor é para todo mundo, mas a maneira de lidar com aquilo ali. Não há o desespero, que é coisa que a gente vê quando a pessoa não tem essa crença. Ah, mas espírita às vezes se desespera? Sim, às vezes alguns, porque ainda não interiorizou esse conhecimento. Mas a pessoa desesperada é por quê? Porque ela acabou. E o espírita, ele fica triste. Mas quem tem conhecimento espírita já não tem direito mais de se desesperar, que é diferente. Chorar é de cada um. Não é errado chorar e nem é errado não chorar. Cada um bota o sentimento para fora da sua maneira, de acordo com a sua experiência. Mas o que se trata aqui é com relação a essa perda, como isso atinge a cada um de nós. E a morte, ela iguala a todo mundo. A dor, de uma maneira geral, iguala a todo mundo, porque a dor dói em qualquer um. E aqui, apesar de falar que é legítima a dor diante da morte, o conceito espírita vai atenuar isso. Então, a educação seria o ideal, nós já exemplificarmos aos nossos filhos, desde pequeno, a nossa visão diante da morte, que não é dessa de desespero. Acostumar as crianças, desde as tenras idades, a lidar com isso. Olha, a gente nasce, cresce e morre. E se for espírita, ainda mais, olha, e vamos reencarnar. A ponto de você fazer uma conversa. Lá em casa nós tivemos 4 filhas, todas elas foram evangelizadas na Leon Denis. E era engraçado que já veio uma atrás da outra, então tipo assim, 2, 4, 6, 8. Aí então 4, 6, 8, 10. Essas proximidades assim. E quantas vezes a gente escutou piadinha assim no café, no almoço, de umas lá virar e falar assim, na próxima encarnação eu quero vir com essa mesma família, menos com fulano. Aí apontava para uma das irmãs. Quer dizer, até essas picuinhas entre irmãos era diferente. Eu falava assim, não, queremos vir na mesma família, mas menos com ela. E pronto, e ficava assim. Mas já é algo que você observa que faz efeito na criança. Eu não me lembro se foi a mais velha, eu não sei qual delas. Devia ter uns 2 aninhos, 3, que estava vendo uma borboleta, ou um animalzinho, não sei o que eles estavam vendo, estava lá em Teresópolis até, no terreno lá, olhando. Aí uma falou assim, morreu. Aí você morreu não, desencarnou. Aí as pessoas, às vezes, não valorizam o trabalho desde a creche, da evangelização. Por quê? Porque ainda, isso é anterior até, nós temos que aprender a nos enxergarmos como espíritos. E as evangelizadoras lá, que é um trabalho dificílimo, que quanto menor a idade, mais difícil é a evangelização, porque tem que se virar nos 30, com adulto, com um jovem lá de 15 a 18, é tranquilo, tu fala normalmente, como fala para o adulto. Mas quanto mais vai abaixando a idade, a pessoa tem que plantar bananeira, tem que criar 1001 situações, estratégias didáticas ali para atingir aquele espírito. Mas você vê a importância de você ir acostumando aquilo ali. Então, esse é um ponto-chave. A outra coisa é aquela visão que nós herdamos da Igreja Católica, que a comunicação com os mortos era profanação. E algo que é interessante, né, que o espírito até argumenta assim, e dá uma fustigada no pessoal, quando você fala assim, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. A gente fala assim para eles, bom, ou Moisés era maluco, ou realmente era possível comunicar-se com os mortos, porque ele não ia proibir algo que não existia. Então, se ele proibiu, é porque era possível. Então, já tem aí a admissão de um fenômeno, que o espírito se comunica. A reboque disso, ele se comunica porque sobrevive. Então, você vê que é uma má vontade de fixar a crença.
Porque isso já seria suficiente para você acreditar na sobrevivência da morte. Mas não é assim. E também um outro negócio que a gente está falando, que é detalhes do pós-morte. A doutrina espírita traz para nós a visão das colônias, uma visão assim que a gente ainda, se não prestar muita atenção, não tiver cuidado, a gente ainda fica relacionando muito com o céu e o inferno, né? Com a visão do céu e inferno. A gente pensa nas colônias como céu e umbral como inferno. A gente ainda fica fazendo essas relações, mas foi muito tempo que nós ficamos com essas coisas na cabeça. Mas mesmo assim, você vê, essa falta de informação do pós-morte também, vamos dizer assim, dificulta com que as pessoas tenham uma relação melhor com a vida depois da morte. Se a gente tivesse mais clara, é igual você ir para uma viagem sem você saber o que você vai encontrar lá. Vai fazer um exame médico, você não sabe o que vai acontecer. Hoje tem muito dentista que faz isso. Fica narrando para você o que ele vai fazer. Olha, eu agora vou pegar aqui, vou abrir, vou fazer teu canal, vou botar até lá dentro. Quer dizer, tu sente dor mental logo, porque tu vai imaginando que o cara vai futucar aquele negócio lá dentro, mas pelo menos tu está sabendo o que está acontecendo. É uma maneira de você aliviar a tensão com a narrativa. Você conhece o que o cara está fazendo ali. A mesma maneira é a morte. Se quanto mais informações nós tivermos de como o negócio funciona, mais fácil vai ser lidar com isso. Mas aí, quanto àquela ideia de, é profanar você se comunicar com morte, tem que entender o contexto. Na época estava tendo um exagero disso. Quer dizer, para qualquer coisa se consultava lá as pitonisas, para as coisas mais diversas. E Moisés, para dar uma regulada, falou assim, acaba com isso. Porque já estavam abusando desse contato. Então, nós vemos nas religiões afro-brasileiras, nós vemos nos centros espíritas, muitas igrejas têm fenômenos parecidos, que o pessoal dá uma disfarçada, mas é fenômeno mediúnico, mas isso é algo que é natural. Basta a gente entender lá o livro dos Espíritos, naquela pergunta que os Espíritos influenciam nas nossas vidas, muito mais do que vós imaginais, em geral são eles que vos dirigem. Por quê? Por causa da comunicação pensamento a pensamento. É claro que ali é uma definição geral, por isso que essa definição do livro dos Espíritos é assim, todos somos médiums, no sentido que somos influenciados. Mas o médium mesmo, definido lá no livro dos médiuns, é aquele que ele recebe uma influência, mas tem uma saída. Aquilo tem um resultado. O fenômeno tem um resultado. Não é algo subjetivo, mesmo na mediunidade intuitiva. Mas está ali o fenômeno sendo feito. Quando os espíritos falam que não há profanação desde que a evocação seja com objetivo útil, isso é importante. O respeito. Eu não tinha muita consciência disso, eu tinha devia ter uns 15 para 16 anos, 14 para 15, faleceu a mãe de um amigo meu. Era o melhor amigo que eu tinha. Ficou durante muito tempo, a gente assim, unha em carne, a gente fazia tudo junto. Jogava futebol, a gente tirava férias juntos. Até ficamos um tempo, depois que a gente identifica isso. A gente namorou 2 irmãs, até por causa disso. Eu acho que a gente gostava mais da companhia da gente do que delas, sabe? Assim, porque quando um desmanchou, outro desmanchou também. Mas assim, durante muito tempo. E nós tínhamos outro amigo que a mãe tinha um centro. E não era centro de umbanda, não. Era mais mesclado, que o pessoal chamava de macumba. Eu não lembro qual era a vertente, mas não era umbanda. Eu tenho certeza que não era umbanda. Mas não era candomblé também, não. Cara, o que aconteceu? No dia do enterro, não. No dia da missa de 7º dia, olha, eu troço surreal, né? Só no Brasil acontece mesmo isso. Saímos da missa de 7º dia, fomos para esse centro da mãe desse outro amigo nosso e evocaram o espírito dela. Eu, naquela época,
nem a igreja católica eu frequentava mais, que depois que eu fiz a primeira comunhão, nunca mais fui. Fui para a igreja, porque começava a ter umas perguntas que ali eu não respondia e eu já me afastei. Rapaz, nós fomos lá. E eu tinha um conhecimento assim de ver, porque na rua que eu morava, tinha um campo que a gente jogava futebol, e em frente tinha um centro de macumba da avó de um dos meninos que ficava com a gente. E a gente ia no dia de Cosme e Damião comer doce lá dentro. Então a gente entrava e via como era. Não via nenhum fenômeno, não via nada, mas via o terreiro, aí no dia tudo enfeitado com bandeirinha e tal. Essa era a visão que a gente tinha. Nesse dia lá do centro da mãe desse amigo, rapaz, eles evocaram, depois que eu virei espírita, que eu fui entender a gravidade daquilo ali. Porque era uma semana do espírito desencarnado. E ela, na época, ela morreu. Ela teve um ataque cardíaco, alguma coisa, eu não lembro o que foi direito, mas foi uma morte súbita. E ela estava na água, no mar, ali no raso. Então ela teve um negócio e morreu, desencarnou ali. Rapaz, foi um troço assim que... Por isso que a gente fala assim, o respeito pelo momento, né? Não tinha propósito nenhum aquilo ali, porque estava na cara que com uma semana de desencarne, naquela situação que foi, o espírito não ia se apresentar de uma maneira lúcida. Então foi aquilo ali, um momento meio constrangedor, porque o espírito, assim, expressava dor, desespero pelo aquele momento, ainda não entendendo muito aquele negócio. Aí que eu pensei logo nisso, quando se fala assim, para chamar, para fazer tem que ter, não pode haver profanação. Aí eu liguei logo, aquilo ali foi uma profanação, porque você não respeitou o tempo do espírito ali. E foi algo, com 14, 15 anos, eu falei, caramba, eu saí de lá assim meio João Bobo, né? Caramba, que negócio é esse? Mas não chegou a afetar assim o meu entendimento. Depois que eu virei espírita, que eu comecei a entender, eu falei, caramba, que falta de senso fazer aquela evocação com esse tempo de desencarne. Mas a gente vê o respeito. Vamos partir do que todo mundo já é consenso. Trabalho na casa espírita, tranquilo. O objetivo é fazer o bem. Então a reunião, por exemplo, quando tem uma reunião de passes, privativo, porque aqui no salão, a gente sabe que os espíritos estão ao nosso lado, estão acompanhando o trabalho, mas não há incorporação. Pode haver como exceção, mas não é orientado a incorporar. No trabalho privativo de passe, pode ser que alguns médios trabalhem incorporado ou dirigente, tudo bem. O objetivo ali é atendimento ao outro. Na desobsessão, há incorporação, e aí há algo mais parecido com o que houve lá nessa evocação, você está evocando espíritos sofredores, mas não é uma evocação a esmo. A equipe espiritual da casa é que seleciona esses espíritos para trazer um trabalho bem controlado, um trabalho bem dirigido. Os nomes são colocados ali, a equipe espiritual da casa traz os espíritos, tanto que os médiuns que trabalham na incorporação, alguns já sentem a presença desses espíritos naquela semana do trabalho, e é como se fosse uma sala de espera. Na hora que a gente lê o endereço, a gente não está indo, a grande maioria das vezes, a gente não está indo lá no local pegar, o espírito já está ali, porque a equipe espiritual da casa já trouxe. E uma explicação que eles dão para a gente é o seguinte, que nós não suportaríamos, em algumas situações, fazer essa evocação. Porque é uma ligação que a gente faz, a evocação é uma ligação mente a mente. Então, a espiritualidade trabalha como um escudo.
um anteparo para nós, um escudo de proteção mesmo. Eles trazem os espíritos e atenuam. Não é uma evocação direta, não é eu evocando o espírito. Eu estou fazendo a chamada e o espírito está sendo conduzido ali pela equipe espiritual. Então ali, por mais que eles estejam sofrendo, é um trabalho direcionado pela equipe da casa e com o objetivo de esclarecimento, para diminuir o sofrimento daqueles espíritos. Então aí há toda uma posição de respeito e um cuidado técnico para que essas coisas ocorram. Aí vamos ver. Tem os centros de Umbanda, que fazem esse tipo de evocação, que tem a incorporação, que às vezes o pessoal vai lá, depois dos espíritos fazerem lá os ritos deles, às vezes é aberto para o pessoal que está assistindo consultar os espíritos e tal, mas ali também há um direcionamento. Mesmo que não haja o estudo, mas hoje a maioria dos centros estudam as obras de Kardec, os centros de Umbanda, mas mesmo nos que não há, tem um direcionamento espiritual, que quem já frequentou, já deve ter escutado, por exemplo, espíritos de criança, que se apresentam como criança ali. Não, o tio não deixa. Sempre falam assim, porque tem um espírito que controla ali. Os espíritos dirigem, a direção espiritual daquelas casas. Muitos ali têm conhecimento, e estão ali justamente para encaminhar as pessoas para o estudo. Então é engano, às vezes, o espírito se apresenta lá com uma roupagem de caboclo, de preto velho, ou do que for, e às vezes é um espírito que está ali conduzindo um trabalho. E às vezes a gente não observa isso, porque aquilo tem pessoas que não têm ainda entendimento para estar numa casa espírita, assistindo um estudo assim, mas que vai lá num centro de Umbanda, observa aquilo ali, gosta. Então, é aquele negócio de adequar o oferecimento da oportunidade do contato com o plano espiritual para qualquer pessoa. Então, tem um nível. Então, ali também tem uma disciplina. Aí, quando começa essa falta de respeito, vamos dizer assim, que poderia ser a profanação dessas comunicações. No caso, a gente observa médiuns, e aí todo mundo também já deve ter visto isso. Tem uma fulana lá que vai incorporar. Nesse local mesmo que a gente jogava futebol ali, tinha uma casa que era do lado, que às vezes tinha uma menina que chegava lá e recebia criança. Não lembro o nome da criança que ela dava, se era Mariazinha, lambuzava a cara da gente toda de doce, quer dizer, fazia um escassão, uma bagunça danada. Então ali é o tipo de comunicação improdutiva, sem respeito nenhum e sem disciplina, sem um objetivo claro ali, útil. E muitos médios se dão a isso. E, infelizmente, às vezes a gente também observa isso dentro do meio espírita, do médium que estuda, não sei o quê, fazer um trabalho fora da casa espírita que não é adequado. Para a gente resumir isso, simples. É a mesma coisa que um médico operar fora da sala cirúrgica. Mas tem gente que tem bebê dentro do táxi. Sim, mas essa é a exceção. Então a espiritualidade orienta, claro, tiver uma pessoa do lado da tua casa passando mal, num estado assim, que seja necessário você ir lá fazer um atendimento, isso é uma coisa. Agora, você fazer disso uma constância, não tem nada a ver. Então, esse tipo de acesso ao plano espiritual, ele é aceitável. Ele é aceitável. Inclusive, tem um negócio interessante. Tem um livro do Djalma Argolo, Transcomunicação, isso já saiu há muito tempo, que ele fala sobre o uso dos espíritos, os espíritos usando os aparelhos, computadores, rádio, televisão, para se comunicar. Então foram feitas várias experiências, e o interessante, os grupos que conseguiam pesquisar, era o que tinha médium no grupo. Por quê? Não que ele incorporasse ou oferecesse fluido, nada disso.
era pela evocação, pela atração que ele proporcionava ao espírito. E tinha grupos que não tinham sucesso naquelas pesquisas. Por quê? Tinha também a intenção do grupo. Porque tu tem uma inteligência lá, não é um negócio, evoquei, ele veio se ele quiser. Tem uma vontade do lado de lá. Então, isso é muito importante também, os espíritos notarem a intenção de quem está chamando. Por isso que o fenômeno da obsessão, a gente não pode culpar os espíritos, a culpa é nossa, que chamamos eles pelo nosso procedimento. Tanto que eles falam nas sessões de desobsessão, ele fala assim, não, mas vocês querem me tirar de lá, mas ele que me chama. Não é que ele fique chamando, ô obsessor, venha para cá. Não, ele cria situações que ele está atraindo os espíritos para lá. Aí tu convence aquele para não prejudicar mais o indivíduo, não vai adiantar nada. Se ele não modificar o procedimento dele, aquele espírito vai sair e vai vir outro tomar o lugar daquele. Por quê? Porque quem atrai é o quem está se dizendo obsidiado, mas na verdade ele que está obsidiando os espíritos, que ele está chamando, está trazendo os espíritos para junto de si. Então isso é importante também, ter o cuidado com essa relação. Agora você vê, mesmo essas, voltando lá para o início de falar da perda dos entes queridos, mesmo essas comunicações, mesmo essas profanações, mesmo todos os exemplos que nós demos aqui, elas são provas de mortalidade da alma. Prova de mortalidade da alma. Agora, aquele que não vai querer, não adianta, ele vai ver e também não vai acreditar. Então, deixa para lá. E, por último, um aspecto que eles estão falando aqui, que pega na última questão, é exatamente com como o nosso procedimento interfere nos espíritos. Então, tem um livro, A Perda de Ente Querido, acho que é da Zíbia Gasparetto ainda, na época que ela escrevia, que vem 2 irmãos, um é Drauzio e o outro eu não lembro o nome, gêmeos que morreram no acidente de automóvel. E a mãe deixou o quarto deles lá intacto. Eu já li esse livro há muito tempo. Eu vou falar o que eu lembro dele. Então, ela guardava tudo ali, deixava a roupa deles como estava, aquele negócio todo. E se desesperava muito com aquilo. Então, o que começou a acontecer? O procedimento, o comportamento dela começou a prejudicar muito os espíritos no plano espiritual. E eles começaram a se aproximar dela, dando sinais, primeiro de efeito físico e depois, até chegar e conversar com ela e falar que aqueles pensamentos dela atingiam eles como se fossem dardos venenosos. Então, eles descreveram naquele livro assim, as sensações que o inconformismo dela diante da morte deles provocava. Tipo assim, prendendo, eles tinham que seguir o caminho deles. Qual o caminho? Chegou no plano espiritual, ser atendido até que passe um momento de perturbação, e isso é atendido magneticamente, atendido com conversas. O espírito recuperou, passou esse tempo de perturbação, que é variável de cada um de nós para cada um de nós, e eles vão ser orientados, vão estudar, vão começar a se preparar para uma nova encarnação. Ou seja, tem que seguir o processo. Então, tu imagina, tu está lá e está observando isso. E mais do que isso, que é o que eles falam aqui. Não é o que aquilo fisicamente impõe a mim. Porque o pensamento desequilibrado de quem ficou perturba quem foi. Da mesma maneira que a gente já falou aqui em outras ocasiões, no momento quando a pessoa está quase morrendo, e a gente não tem como saber qual é o momento, o que eu faço? Então, não é nem pedir para ficar, nem pedir para levar. Tipo, seja feita a vossa vontade. É orar para que seja feito o melhor para o espírito. E aí que é o detalhe que Kardec dá 2 exemplos aqui, que é o fato de nós esquecermos de nós mesmos nessa hora e pensarmos no espírito. Então, é tipo assim, ele dá 2 exemplos aqui. Primeiro, vamos o negócio positivo.
A lembrança nossa daqueles que partiram é sempre bem vista por eles, se ela for sincera e for com sentimento de saudade, que é normal, beleza. Só que isso não pode passar por um desespero de ficar aquela, meu Deus do céu, não vivo sem fulano, não vivo sem ciclana, e não sei o quê. Por quê? O espírito, e nenhum de nós ficaria satisfeito e tranquilo se nós tivéssemos que caminhar, mas olhando para trás e vendo aqueles que nós amamos sofrendo. Esse é o problema. E, além disso, o que está por trás desse sofrimento e dessa postura é o que Kardec e os Espíritos falam aqui. Porque isso demonstra falta de fé em Deus, falta de conhecimento da lei. E se você não tem fé em Deus, não conhece a lei, vai sofrer. Não só por esse aspecto da perda dos entes queridos, mas por qualquer coisa. Porque você não está entendendo como isso funciona. Então é uma visão que os Espíritos passam para nós, de você perceber aquele inconformismo, que aquilo ali não está adequado para o crescimento do Espírito. E o Espírito vai sofrer não só por aquele momento, mas por toda a inconformidade pela falta de entendimento da lei. Então ele fala assim, bom, imagina uma situação, tem 2 indivíduos presos, 2 amigos presos. Você lamentar o outro morrer, é a mesma coisa que estão os 2 presos, o Newton foi liberado e eu fiquei na bronca porque ele ficou livre e eu fiquei preso. Porque a primeira comparação que ele faz aqui nesse sentido, que a gente está internado aqui na Terra. Um foi liberado, voltou mais cedo para o plano espiritual. Então, essa ideia de que a gente está vivendo para cumprir um planejamento com sentido de nos educar, é uma ideia completamente diferente daquela. Ou estava aqui vivendo minha vida e tive ela interrompida. Meus sonhos se interromperam, os sonhos de fulano foram interrompidos. Não, é o contrário. Ela cumpriu o que tinha que cumprir aqui e foi. Então, o que a gente tem que desejar? É que o período que nós passemos aqui, qualquer um de nós, seja produtivo para o nosso progresso. É uma visão completamente diferente. Tem gente que encarna achando que está a passeio. A gente não está enxergando ainda, nos enxergando como espírito, no sentido, não, eu estou passando por experiências para crescer como espírito. Então, a dificuldade, até a dificuldade, ela passa a ter uma outra... Um outro objetivo na minha vida. A dificuldade vai me dar casca grossa, vai me dar experiência, vai me dar desenvolvimento de inteligência e essas coisas todas. Então, essa parte do final, também a gente tem que pensar muito uma coisa que a gente fala assim, das lamentações. A maioria das lamentações que a gente escuta não é porque a gente está... tipo assim, lamentando o sofrimento do outro. É porque a gente está lamentando a perda que nós estamos tendo no sentido, tipo assim, ó, ah, meu Deus do céu, fulano estava sempre aqui comigo, quem vai me apoiar agora? Ah, eu não vou conseguir viver sem você. Mas por quê? Porque a pessoa está ali sustentando moralmente, sentimentalmente, sei lá. Quer dizer, a maioria dos argumentos que a gente está dando é porque eu vou perder. A gente em nenhum momento está pensando no outro, o que o outro está ganhando. E é essa visão que os Espíritos chamam a atenção para a gente. Encarar a morte, outra coisa que quem está de fora do Espiritismo observa erradamente, né? O fato do espírita acreditar na reencarnação, entender isso melhor, não quer dizer que ele... não liga para a morte. Não, liga. Só que a maneira de encarar isso é diferente. O peso que essas coisas têm. É aquele negócio, a dor vai acontecer, mas o sofrimento é escolha nossa. Nós vamos passar por aquilo ali. Mas dependendo do suporte que nós tenhamos, de entendimento da lei, de confiança em Deus, de saber como isso funciona, esse vai ser o diferencial de como nós vamos suportar esses momentos, se viermos a passar por eles. Que Jesus nos abençoe.
A doutrina espírita realmente é fantástica, porque, por intermédio dela, por intermédio de um palestrante magnífico como o Paulo, que nos traz o esclarecimento sobre a vida eterna, muda muita coisa na nossa vida. Nós agradecemos então ao Paulo. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza que os médicos se posicionem. Nesse momento em que realizaremos o passe, pedimos ao nosso Deus que, por intermédio de Jesus e dos Espíritos que já se fazem presentes, possam intuir os médios e que eles possam transmitir os fluidos e energias que tanto viemos buscar. Assim, pedindo a permissão do nosso Mestre Jesus, comecemos então, pedimos a gentileza para iniciar o passe. Hoje nós tivemos o estudo do Evangelho, capítulo 16, do item 7, onde Kardec nos traz a providência da fortuna, né? A utilidade providencial da fortuna. E ele nos traz aqui um exemplo onde o jovem pergunta a Jesus que ele segue todos os mandamentos que Moisés deixou, que ele seguia todas as orientações de Moisés e o que ele precisaria para entrar no reino dos céus. E Jesus então lhe diz que é para que ele largasse todos os bens terrenos que ele possuía e seguisse Jesus. E então o jovem, muito triste, pelo apego que tinha aos seus bens, não seguiu a Jesus. Mas aí a gente para e pergunta, será que a fortuna, ela realmente é um empecilho para que a gente entre no reino dos céus? E nesse item do Evangelho, Kardec nos mostra que, na verdade, a fortuna ela só é um empecilho de acordo com a utilização que a gente faz dessa fortuna que a gente tem aqui na Terra, desses bens materiais que possuímos aqui na Terra. Então, o importante não é o que a gente possui, mas a utilização que a gente faz, como a gente usa o que a gente possui, né? O importante é a gente saber dar valor ao que realmente importa, o que realmente é importante para a nossa evolução espiritual, o que a gente realmente vai levar desse mundo. Porque o que é material, aqui vai ficar, assim como o nosso corpo também, que é material, e no momento do nosso desencarne, ele não vai seguir conosco, né? Então, é o apego a esses bens materiais e a sábia utilização deles que é o importante nesse momento. Na verdade, a utilização ela é apenas um obstáculo, de acordo com a utilização que fazemos dessa fortuna. Que a gente tenha em mente as orientações sempre de Jesus e que a gente siga o nosso caminho, direcionando sempre o nosso pensamento nas orientações do nosso Mestre. Que assim seja. Agradecemos a Vanielle pela sustentação e vamos agora ouvir uma mensagem do plano espiritual. Que a paz esteja em cada coração. Que cada um de vocês sinta a paz os envolverem. Que todos se sintam privilegiados
ao falarem do amor de Jesus. Sabemos que vocês são irmãos que falharam diante do Cristo. Nós também, outrora, falhamos e ainda não nos consideramos vencedores. Mas também sabemos que somos irmãos do Cristo e todos filhos de Deus, Pai de amor e misericórdia. Passem a analisar mais os seus trabalhos para o Cristo e então entenderão o quão grande é o amor dele pela humanidade. Nós sabemos que ainda há muito para se convencerem de que não há outro caminho e que devem prosseguir na luta constante contra o mal que assusta a humanidade. Estejam atentos e vigilantes. Nós estamos próximos a vocês para ajudá-los em todas as circunstâncias, em tudo que a nós for designado. Cada um de vocês tem um trabalho a fazer. Peçam ajuda, já dissemos. Peçam que o socorro chegará. São trabalhadores da última hora e já é tempo de se unirem, trabalharem juntos, sem criticar o trabalho do irmão, ajudando-o com preces, com palavras amigas, incentivadoras e encorajadoras, tornando-se trabalhadores unidos para o Cristo, que juntos vencerão e espalharão o amor, a esperança e a doutrina cristã, que é o Evangelho de Jesus. É imenso o mundo espiritual que vos cercam. Então, tenham cuidado com as brechas que abrem, que mesmo do tamanho de um grão de areia, podem levá-los ao abismo da loucura. Nós estamos sempre alertando para que se mantenham vigilantes, sejam sérios com as tarefas de vocês. Mediunidade é seriedade com a lei de Deus, é trabalho de puro amor para com o próximo, é a sabedoria divina que poucos conhecem. É preciso seriedade, disciplina e vontade de seguir ajudando o próximo. Mediunidade é trabalho árduo que não se faz sozinho, por isso que estamos juntos nessa missão. Estamos juntos, auxiliando, guiando e protegendo o trabalhador ao qual é designado esses trabalhos. Peçam ajuda e tenham fé no Pai. Que as tarefas cresçam cada vez mais e que não lhes faltem a força e a coragem. Lembrem-se, Jesus e Kardec, sempre. Paz, um trabalhador do Cristo. Assim, chegando ao final de mais uma reunião pública, de mais um estudo sobre a doutrina espírita, queremos agradecer ao Criador por todo o seu amor. Queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, quando disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, tu estarás presente. Temos essa certeza da sua presença, Mestre. Somos agradecidos a essa coluna de espírito que formam a sustentação desta casa de amor. Agradecidos ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Dona Ivone, toda a falange de espíritos
de luz e de amor. Agradecidos somos, pedimos a Ti, Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, que possamos ser levados por esse amor, estarmos harmonizados, em paz e felizes por termos estado nesta casa de amor. Em nome desse amor, em nome do amor de Jesus, em nome do amor dos Espíritos, mas acima de tudo, em nome do amor do Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.